Olá, seres! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Academicast. É uma iniciativa do Academy Fraternitatem e estamos eu e o Leandro aqui mais uma vez. Só uma informação inicial, esse é o 11, é o 11º. 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 Vamos lá, boa tarde, boa noite e olá a todos. Mais uma vez bem-vindos ao nosso canal. E mais uma vez, sempre nunca é igual, né? Cada dia tem uma, uma novidade e hoje eu vou falar que vai ser um episódio, e eu garanto, pelo menos para mim, vai ser mega especial, puro conhecimento. E eu tô na presença, eu não vou falar de um, mas dois caras aqui incríveis. Eu acho que o papo aqui vai ser maravilhoso. Mas antes, lembrar da nossa imersão, Exato, né? imersão Então, mágica. acho que a nossa imersão que vai Dia ser agora, 3 do dia 8, 3/8, tá todo mundo aqui convidado. na Paulista, mais uma vez, todos convidados. Não esqueçam, link e informações, todas aqui abaixo, basta procurar, ou qualquer coisa também, mandem mensagem pra gente. Estamos abertos a trocar uma ideia aí quando quiserem. Antes de apresentar para vocês o nosso convidado, eu gostaria de falar uma coisa importante que eu tenho aprendido a cada dia na vida, que é o seguinte: por mais que eu queira, não existe uma flor ou uma folha que caia de uma árvore sem que seja necessário. Você não está onde você precisa estar, onde você não precisa estar. Tudo acontece porque tem um propósito e tem um porquê. Diante disso, a gente se conecta com essa figura que está aqui na nossa frente. Assim como você que está assistindo esse episódio, eu também estou conhecendo ele hoje. Porque eu não o conhecia há alguns minutos atrás e vamos conhecê-lo. Prazer. Fala, Prazer. Michel. Prazer é meu estar aqui com Prazerão, vocês. Patrick. Bem-vindo ao nosso canal. Obrigado. Eu me apresento? É, Por favor. lógico. Opa, eu sou o Patrick. Patrick, sou um mago da mente, trabalho hoje com desbloqueio mental, com pessoas através de técnica de magnetismo animal, hipnose, arquétipos de poder. E de forma espiritual, sou um líder aí espiritual, de condução de desbloqueio, despertar mente. Olha que coisa Uau. interessante, hein? Eu não sei por qual dos dois lados a gente começa. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou deixar a parte da hipnose com o meu amigo aqui. Afinal de contas, o meu amigo é trainer de hipnose não verbal, Opa, tá? E a parte espiritual a gente conversa. maravilha. Vamos lá. Eu acho que é interessante a gente falar assim, a hipnose ela tem várias pegadas, né? Vamos dizer assim, né? Tem a conversacional, tem a não verbal, tem tudo. Mas a hora que você vai ver, tudo volta na mente, né? Nos nossos, vamos dizer assim, nas nossas raízes ancestrais e acesso de coisa que a gente nem imagina que a gente tem.
o nosso físico transparece tudo aquilo que a gente pensa e a gente é o que a gente pensa. Uhum. E através de hipnose a gente consegue acessar muita coisa que não muita gente não sabe, né, e tem muita gente que às vezes até tem medo da Uhum. hipnose. Isso é verdade, Uhum. porque muita coisa que acontece até em eventos diversos, eu não vou falar cultos nem nada, mas em vários eventos, ah, às vezes trazem à tona muita coisa que nada mais é do que hipnose, Uhum. né. E isso na minha vida transformou muito, foi onde que eu comecei a conhecer, né. E me levou também para esse caminho mais espiritual, que é onde eu conheci essa figura aqui do meu lado, né. Uhum. Ah, eu queria saber de você, aonde que a hipnose como começou a hipnose para você, o que que significa para você, Uhum. e qual o link que existem até livros de hipnose e espiritualidade, muito Uhum. interessantes, Uhum. né, que não deixa para você acessar a espiritualidade, você tem que ter um nível de hipnose aí dentro, né. Uhum. Então eu queria saber de você, como que veio isso para você, da onde que vem a hipnose, como é que você liga tudo isso, hipnose e espiritualidade, Uhum. como é que funciona isso para você? É, E eu era magia, né, vamos e dizer assim. magia, né, hoje eu sou um mago. Então, eu fui pastor da igreja adventista, 10 anos, totalmente lógico, nunca tinha visto anjo, Deus, nada, de experiência nenhuma. E aí, eu estava me sentindo um pouco bloqueado, não podia fazer do jeito que eu gostaria de fazer, a igreja tem os métodos lá, e eu acabei saindo por esse motivo. Fui empreender, tinha ambição, tive 6 empresas, fali e entrei numa depressão muito profunda. Engordei, tinha 30 quilos mais que hoje, estava lá pensando em suicídio, e aí eu tomei uma decisão de morar dentro do meu carro. Me afastei de todo mundo, fui morar 3 meses dentro do carro. E aí quando eu estava lá uns 4 dias no carro dormindo mal, eu senti saudade de casa. Quando eu tentava voltar para casa, eu sentia vontade de morrer. Aí eu ficava nessa, tipo, 2 coisas dentro de uma mente só. Aí me despertou a curiosidade de entender isso. Aí eu fui pro YouTube, conheci a hipnose, que para mim é uma ciência, Sim. né? É a ciência de acesso. Então tem muita gente que faz a hipnose para acessar a mente para brincadeira ou para qualquer outra coisa. Só que para mim foi uma ciência que me despertou conhecimento sobre a mente. E aí eu não sabia que eu tinha essa facilidade de compreender as coisas, logicamente até como que funciona a espiritualidade, imaginação e tudo. Comecei a ter experiências, nem tudo é místico, né? Então às vezes a Exato. pessoa espera que seja místico para poder ter cura. E às vezes não é isso, às vezes o místico até trava a cura, porque é religiosidade, é crença, é alguma coisa que te força aquilo, e não sobre o teu domínio, o teu processo, o teu momento. E eu comecei ali, eu curei depressão, curei ansiedade, pânico, insônia, emagreci 30 quilos, comecei a ajudar pessoas a desbloquear. E para mim a hipnose hoje é a ferramenta, uma das 3 formas de mudar a mente. Só existe 3 formas, uma é a hipnose. É relaxamento de onda cerebral, acessando o programa e ressignificando ele. Aí a espiritualidade, eu para mim tem que ter ciência junto. É o caminho dual no meio, né? Então, espiritualidade e ciência é a mesma linguagem, então isso é alquímico. Isso é lei, isso é fundamento. E aí eu comecei a prestar atenção no que é fundamento, e não mais o que é crença. E aí comecei hoje mais de 20 mil alunos aí na internet. Pô, que E é legal. interessante porque é muito parecido com o que o nosso titio Hipólito Leão Denizar explica no Livro dos Espíritos e no Livro dos Médiuns, né? Hum. Essa tríade entre conhecimento, ciência, né? Uhum. E religião e religiosidade versus espiritualidade. Uhum. E nesses cursos que tu dá, o que que tu fala? Sobre o que que tu fala nesses Mente cursos? subconsciente. Resolvo bloqueios, medo, insegurança, traumas, vergonha, culpa, insegurança, solidão, mentira, ilusão, ego, ativação de energia, glândula pineal, O ser humano olhando para ele mesmo. autoimagem, com certeza. Por isso que eu trabalho também com arquétipos de poder, não de marca, de poder, que é mapa de autoimagem, né? Sim. É interessante fazer uma relação desses arquétipos de poder de autoimagem versus o que o Jung nos escreve sobre. Uhum. Eu gosto bastante. Eu estudei muito Jung, Uhum. porque para mim ele
um espiritualista escondido. Apesar de Uhum. que nos Freud também. o Freud menos, mas eu acho que o Jung nos últimos livros dele, de fato, ele fala sobre Sim. espiritualidade até meio abertamente, assim. Até no último livro que eu li dele, o Modern Man in Search of a Soul, sabe, O Homem Moderno em Busca da Alma, Uhum. ele fala muito sobre espiritualidade, ele fala sobre a questão do por que as pessoas vão para a igreja falar com o padre, por que que existe o confessionário. Ele explica Uhum. por trás desse movimento que há o ego do ser humano buscando a espiritualidade através disso. Eh, e eu consigo estabelecer uma relação bem interessante, eh, que o Jung traz disso tudo com a nossa realidade. Até mesmo fazendo uma menção a 3 grandes arquétipos: o do mago, Uhum. o do herói, né, Uhum. o guerreiro e o tolo, né, o bobo. Uhum. Esses 3 arquétipos, quando olhados para si próprio, até mesmo com animais, né, animais Uhum. de poder, é Uhum. algo que representa grande parte da tríade do pensamento humano. Uhum. Que você acha disso? Exatamente isso que eu trabalho. O Jung, ele é usado mais para colocar como se fossem os comuns, né? E eu vejo o ser humano não comum, eu tiro ele do comum. Então mesmo que seja o mago algo comum, quando você aprofunda ele, você vai ser um mago diferente do outro mago. Muito mais sábio em algumas áreas que o outro mago não tem. Às vezes o outro mago sabe uma coisa, aquele mago sabe outra coisa mais. Então mesmo o arquétipo, mas a profundeza é única. Então eu trago isso, essa autoimagem. Primeiro, instinto animal, tá? Tem que trazer essa força animal e tem que trazer sobre intencionalidade com domínio. Depois, o humano evoluído, ou Deus, ou herói, ou O guardião, guerreiro evoluído. o guerreiro, é, é, esse Exu, né? Pode ser um orixá também. Então, humano evoluído. E depois aí a esfera de propósito, que aí tem a ver com a fonte, tem a ver com entre os mundos, tem a ver com anjos e demônios, tem a ver com essa esfera missão, né? Uhum. Então, para mim, tem esses três níveis. E eu faço esse despertar ali, E na quais autoimagem. e quais técnicas que você usa, em geral, para nos seus processos, seus treinamentos, Uhum. né, qual você ensina a fazer ou você desperta nas pessoas? Hoje eu não ensino, tá? Eu desperto e faço a pessoa treinar relaxamento de onda cerebral, Uhum, para ela poder se autossugestionar depois, né? Mas no início eu que faço. Porque a primeira catarse, uma pessoa que tem com a mente bloqueada, tá com a consciência travada, tá ali com a religiosidade mandando na mente dela, o primeiro processo é muito doloroso. sim. Então eu acompanho. Aí depois eu treino no segundo, no terceiro, até a pessoa conseguir fazer sozinha aquele processo. Então não é um ensino, eu não ensino hipnose, mas eu ensino relaxamento de ondas, ensino mapear a autoimagem, ativação desses poderes, né? Quando eu olho para o meu mago e quando eu olho para o meu tolo, eu sei quem está me pedindo de me tornar alguém melhor, né? Uhum. E aí eu faço isso, essa autoavaliação lá com eles. Eu faço um acompanhamento semanal durante o ano todo, com mentorado, né? E faço técnicas que eles podem fazer em casa gravado todo dia, de hipnose, sugestões, De auto-hipnose. É de auto-hipnose. De auto-hipnose. auto-hipnose. Legal. Interessante. E tem tido bons resultados? Cara, eu já tive resultado para emagrecimento. Uma aluna minha emagreceu mais de 50 quilos. Tá? Tive diversos, né? Tem mais de 1000 depoimentos ali, né? Olha que legal. Mas, assim, eu tô falando dos mais tops. Então, a aluna emagreceu 55 quilos o ano passado inteiro. Foi uma vitória. Uma pessoa Porra! que nunca foi magra, desde nascimento gordinha. Ela Uma nunca crença de tinha nascimento, uma tá? autoimagem de magra, nunca se viu magra, né, na prática, né? Uhum. A gente mudou a mente dela, começou a se enxergar magra e emagreceu 55 quilos. Aí, medo de dirigir, aí resolveu cocriação de apartamento, negócio, prosperidade, relacionamento, decisões, achar que elas são, né? Missão, propósito. Então, muitos resultados. Tem mais de 1000 depoimentos ali. Que interessante. É muito gratificante ouvir você dizer isso, porque
Inicialmente, o propósito do Academy Fraternitatem, Uhum. que é essa organização, vamos assim dizer, que não tem bem o símbolo e o sentido de uma organização comum, mas sim algo para nortear, a ideia por trás de tudo que está acontecendo, é de auxiliar as pessoas a se conectar com o chamado de vida de cada uma delas. Isso. Porque o entendimento que há da minha pessoa e do Leandro, que tem se conectado com isso cada dia que passa mais, e do Rodolfo, que é uma pessoa que há por trás do Academy, é de que nós precisávamos a cada vez mais, fornecer para as pessoas, para o ser humano, a ideia de que a vida vai muito além dos seus próprios olhos. E de que Uhum. sim, tomar decisões mais sábias e mais coerentes com esse propósito te conecta com a vida de forma aprimorada e faz com que você se torne um ser um pouco melhor diante a tudo que está acontecendo. E a gente olha para a humanidade hoje, até nós tivemos, durante todos os episódios que a gente falou até agora, muitos terapeutas Uhum. afirmando a mesma coisa, de que a humanidade está doente. E, e é interessante porque eu acredito que muito da doença da humanidade está em acreditar em algo que não necessariamente representa a verdade Uhum. e deixa de se conectar com si próprio, consigo próprio. E é Uhum. justamente por isso que eu quero olhar para o chamado individual de cada um. E o seu trabalho é esse. Com outras palavras, ou talvez Uhum. de uma forma um pouco aprimorada até em relação ao que eu acredito como realidade, mas é, cara, muito legal, eu fico muito feliz em ouvir e saber Uhum. disso. E eu queria que tu desse para nós uma visão, como é que tu tá vendo a humanidade hoje em dia? Como é que você enxerga as pessoas? Então, o principal bloqueio e inimigo de uma pessoa é a opinião dos outros. Mas não por causa do outro opinar, é por causa da importância que eu dou à opinião do outro. Isso me bloqueia muito, não me faz eu ser livre. Tá? Tem 5 liberdades que as pessoas mais querem, né? A liberdade financeira é a prioritária, mas já pelo motivo errado, pela falta, não pela gratidão que E essa seria. falta foi criada nas pessoas. É, foi criada, as pessoas nem têm falta das coisas. Elas sentem que tem porque tá uma crença, Ou se religiosidade ali. compara com o outro. É. Então, para mim, assim, a pessoa ela tem que ter liberdade de crença antes da financeira. E o que que é de crença? Eu poder escolher o que eu acredito hoje e amanhã, se eu quiser mudar, eu mudo. Se eu não tiver esse poder sobre isso, eu não estou em crescimento. Eu estou preso a um dogma. Então eu tenho que ter liberdade de crença, tem que ter liberdade emocional. E aí criou também uma cultura de que a mente escolhe o que ela sente. Hoje eu estou assim, amanhã eu posso estar de outro jeito. Como se eu não tivesse controle sobre isso. Em certo sentido, você tem controle, tem que controlar, porque o governo você ganhou, do governo da tua mente. A mente é essa conexão com o todo, né? E tem que ter liberdade de tempo também. Então, por exemplo, eu não posso fazer tal coisa, o tempo não me permite. Então a mente ela fica muito presa a tempo, 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 tempo. Não tem, não posso, né? Condição externa. E financeiro e geográfico. Então a liberdade de crença é esse inimigo religiosidade. Para mim, opinião alheia, o que os outros definem sobre o que você pode ou não fazer. Tá? A mesma coisa que impede uma pessoa de emagrecer, impede ela de enriquecer, impede ela de ser feliz, impede ela de entender a realidade, que é a falta de permissão. Eu não posso acreditar numa coisa diferente, a minha religião diz que é aquilo. Então falta permissão para a pessoa emagrecer, ou porque ela tem vergonha, que tira a permissão dela ir aonde tem que ir. Ela tem vergonha. Então é um bloqueio de permissão, ela não pode ir porque ela tem vergonha. Ela não pode ir porque ela tem medo, ela não pode ir porque ela tem culpa, ela não pode ir porque ela tem carência. Então a falta de permissão ancestral, né, naqueles pactos que a ancestralidade dela fez, religiosa, ambiente, familiar. Então a pessoa ela vai ter que evoluir para chegar num ponto da mãe deixar de ser mãe e virar parente, para ela se tornar um ser individual e governar a própria vida dela. E descobrir quem ela é, sem a necessidade de uma mãe pegar no colo, de alguém te autorizar, de alguém dizer que você pode ir. Tá? Você falar o que você quer falar, sem se preocupar se o outro vai concordar ou te aceitar, porque você te aceita e você se acredita.
Então, eu acho que esse ponto está muito comum e é onde eu trabalho. Tem outros pontos, né? Mas eu acho que esses, assim, são, para mim, os que eu dou foco. E engraçado porque a gente estava conversando disso um pouco antes de gravar, né? É, a gente se preocupa demais com o que os outros pensam da gente, Uhum. mas se invertesse essa chave, acho que do jeito, da Uhum. forma que você expôs, né? Você invertendo essa chave, a preocupação que eu dou para conquistar fora, se for pelo menos a mesma a preocupação que eu dou para o que está dentro, Uhum. eu já mudaria muita coisa. Uhum. Né? Sendo bem simples e traduzindo em poucas palavras tudo isso que você disse. Como é que é o seu nome? Leandro, Leandro é recluso. Ele usou a palavra tímido. 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 Isso é falta de autorização para você ser como você quiser ser. Então, por exemplo, o que eu defino? Você sempre será recluso, é uma energia tua. Mas você precisa ter a liberdade de ser capaz de, quando quiser e quando precisar, não ser. E Porque achar a chave de você virada. não é um animal limitado. Ninguém é, né? Ninguém é. Então, você, por mais que eu tenha energia reclusa, não parece, mas eu sou com a mesma energia. Só que quando eu preciso ser capaz de agir, quando eu quero, né? Não quando o outro quer, né? Quando eu quero e eu preciso, eu tenho que ter intencionalidade sobre aquilo, porque eu acesso aquilo. A minha mente está acessando aquilo. Eu só canalizo o que eu permito. Então, se permita. É, é interessante. Você tinha comentado isso um pouco antes de gravar, né? Se permita. Eu falei assim, porra, o que é se permita? Tô permitindo, mas não é a permissão Consciente. consciente, né? É a inconsciente, é um estado mais profundo onde que você vai buscar, né? E são coisas sutis que é difícil, às vezes, você falar para uma pessoa ela perceber, né? Parar para pensar. Por isso a hipnose tem que fechar os olhos e tem que controlar a respiração É, para sair do e, mundo lá fora, né? e por que isso? É porque os olhos é o sentido mais usado que nós temos, né? E a respiração nada mais diz que o estado atual que você está. O estado atual é neste exato momento. Então, a primeira coisa que muda frente a qualquer situação que você esteja enfrentando é a sua respiração. É a primeira. Depois vem os outros. Então, são pequenos ajustes que você consegue fazer e você consegue trazer sua frequência mental, que a gente chama de uma frequência coerente, né? Que é a mesma onda que está no cérebro, está na mesma No frequência. máximo beta. E ele propaga dentro do seu organismo, né? Então, aí vem, né, a lucidez que a gente chama, né? O estado mental De presença. de presença. Né? Se você controla aquilo que você quer, o seu corpo reflete. Se você fecha os olhos, né, tô falando, você inibe qualquer influência visual que você tem no momento e imagina alguma coisa, se você prestar atenção, aquilo que você está imaginando, exatamente a sua respiração está fazendo igual. Seguindo a batida. Seguindo a batida. Isso é subir um degrau, tá? Porque quando você começar a subir outro degrau, você vai perceber de que existe uma batida coletiva. Sim. Por mais que você coloque o seu corpo e a sua mente em um estado específico de vibração, você está dentro de uma vibração coletiva. Sim. Ou seja, você está dentro de um corpo físico, dentro de uma vibração específica do corpo físico. E acessar essa vibração desse corpo físico, meu amigo, às vezes é olhar para você mesmo e falar assim: eu não controlo a atitude do outro, eu só controlo a minha atitude e eu tenho que sim arcar com a responsabilidade e o compromisso dos outros indiretamente, porque eu também pago boleto nesse planeta. Exato. É o caos, né? Exato. É aceitar o caos. As pessoas Exatamente. negam o caos, que é a única fonte de possibilidades. Infinitas possibilidades tem no caos, né? Sim. E você Aí eu sabe gero uma expectativa, não aceito o caos, quero mudar o outro, que é impossível, quero mudar o caos, que é impossível, e deixo de fazer o que eu posso fazer. Pegar E o você- gancho, deixa só para não perder esse gancho, cara. Fica à vontade, querido.
Eu não consigo mudar o outro, mas eu consigo influenciar através de energias e vibrações. Faz sentido isso para Só se você? você mudar. Não, se eu mudar, Daí você não tá influenciando o outro. É mas eu, você. É a sua perspectiva mas, sobre o outro. mas Não é eu você, não é o consigo outro. dentro do meu ambiente. Através de imagem você consegue mostrar se ele tiver disponível para ver. Esse Mas é o quem teu muda é grau de. você, não é o outro. Entendeu? Não, é isso que eu tô falando. Mas é mesmo Se eu, na forma de pensar, No lugar é a eu mesma acho que coisa. ele Faz sentido. quis. Ele entendeu. mas é isso que eu Exato. tô falando. Se eu alterar o meu, eu consigo Não. influenciar. A ficou feio. única forma de influência é se tornar uma imagem para ele ver. Exato, Então eu tenho que mudar a mim mesmo, só. exato. É isso. É isso. Eu Eu falo, queria- eu espelhar É. o que ele precisa de ver. Eu queria trazer uma reflexão avançada acerca do hermetismo, que é algo que eu gosto muito, onde explica na última lei o masculino e o feminino. Uhum. Você sabe que o caos é a representação do feminino. Inclusive o caos dentro do planeta é a Uhum. representação do feminino. Eu demorei muito para entender isso, mas é. Porque o todo, quando nasce, até quando Pitágoras explica do todo, do uno, de Deus, whatever o nome que você quer que dá, tanto faz o nome que você dá para isso aqui, Uhum. ele vai se dividir em dois, certo? Uhum. E se dividir em dois é se dividir entre masculino e feminino. Uhum. Então você tem a ordem e o caos sendo distribuído. E a vida e o planeta é a composição de ordem e caos. E aí, se você puder fazer uma analogia, uma relação entre essas duas energias, a feminina e a masculina, é como se o caos fosse a representação do feminino e a ordem a representação do masculino. Uhum. Então, quando você aceita, quando tu afirma, eu tenho que aceitar o caos, que eu não vou mexer nele, Uhum. eu não vou deixar de ter feminino, Isso mesmo mesmo. sendo masculino, mesmo sendo homem. Uhum. E o oposto é extremamente importante, que No é aí mesmo equilíbrio, isso mesmo. E é aí que nasce a sabedoria das bruxas, Uhum. as bruxas de verdade, que elas vão entender de que elas são mulheres e elas se conectam com o caos do mundo, com o caos da vida, mas elas necessitam da ordem para fazer acontecer a Uhum. bruxaria ou a relação da vida, para Uhum. dar continuidade à vida. Eu não tenho continuidade da vida sem a presença da ordem. Uhum. Não tenho, não nasce. E eu não tenho ordem se eu não tiver caos. Exato. Uhum. Essa analogia que tu fez, eu fiz questão de falar isso tudo agora porque ela é perfeita. E de fato compreende muita coisa na vida. Uhum. E Ó, isso aqui é muito legal porque ele é um mago que conhece coisas que eu não conheço e eu conheço coisas que talvez ele não conheça. E quando a gente fala uma linguagem diferente de um ponto de vista, o mago é isso, é quando ele entende a origem. O que eu falo combina com o que ele fala, porque a origem eu tô vendo de um ponto de vista só diferente, mas eu tô vendo a origem, ele também. A origem das coisas. E aí quando se distribui aqui, só muda a linguagem. é isso. Ou a percepção. Não, O ponto de vista, e o mais bonito disso tudo, cara, que eu falo para todas as pessoas que vêm aqui, às vezes em off, às vezes eu falo no próprio episódio, acho que no episódio eu nunca falei, mas eu falo em off para todo mundo, falo pro Leandro isso o tempo todo. Cara, eu trato pessoas também, assim como você. sim. Eu lido com o ser humano. Cara, o fato de eu conversar com você não vai diminuir a quantidade de pessoas que eu falo, deixo de falar. Porque a linguagem ou a maneira ao qual você enxerga a realidade não é necessariamente a mesma que todo mundo enxerga. Então eu nunca vou pegar o seu cliente. Um dia me questionaram, uma pessoa me questionou, pô, mas ela, tu faz hipnose, tu sabe, tu conhece isso, e por que que tu tem o Leandro aqui do seu lado? Cara, por que que eu não vou ter o cara aqui do meu lado? Isso aí, Por que que eu não... Sabe, o orgulho e a vaidade que há por trás do ser humano de achar de que a gente é melhor ou maior do que o outro. E tu disse isso agora de uma forma brilhante, porque em essência, o todo, o universo, por mais que você esteja chegando perto dele, mais longe você tá, menos você conhece. E quanto mais você entende isso, mais você vai evoluir, mais você vai se tornar uma pessoa melhor. Então você ser humano, para de se preocupar com a ideia que o outro fala de você, e sim com o que você é como pessoa. E isso eu acho sensacional. E tu falou de uma forma brilhante. Cara, eu agradeço. Porque foram poucas as pessoas que falaram dessa forma e entenderam isso desse jeito. De verdade. Mas eu quero explorar um pouquinho mais, se você me permite. Manda. Eu quero explorar um aspecto que é místico ainda. Infelizmente ele é místico.
que é o de compreender de que nosso mundo vai muito além dos nossos olhos. Uhum. Infelizmente, você vê algumas pessoas por aí fazendo questão de usar isso como um instrumento para dominar e para controlar. Fazer a mesma coisa que a religião faz, Uhum. sabe? Falar: "Ah, vai vir agora a religião do ET". Uhum. Cara, tem uns malucos aí já criando a religião do ET. Uhum. Sabe, você vê na própria internet, procura lá, os seres arcturianos cara, meu amigo, que adianta tu se preocupar com arcturiano, com martiniano, whatever, isso não tá preocupado nem com você, cara, nem com o planeta que você vive, que tá sujo pra caramba. E além de estar sujo, tem um outro aspecto, você tem um monte de gente, cara, precisando de ajuda. Uhum. Antes de olhar pra porcaria dos arcturianos, faz você sua parte aqui na Terra. O que tu acha disso, cara? Eu fico pensando na questão da autoridade cega, né? Você dá uma autoridade cega a um sistema, por exemplo, medicina. A medicina que foi uma coisa precursora de muito conhecimento, importante, mas aí entrou um domínio pela questão financeira, farmacêutico e tudo mais, e começou a delimitar o ser humano. Sim. Criou-se robozinho ali e jogaram pessoas para repetir aquilo. Então o que Freud começou hoje só se dá remédio para as pessoas, né? Exato. Ninguém ensina a pessoa a desbloquear, ninguém ensina a pessoa a sair daquilo. Então, veja só, voltando ao assunto que você falou, para mim a imaginação é a única coisa real, tá? E as pessoas não veem isso, as pessoas acham que a matéria é real. A matéria é fruto da energia. É fruto da imaginação. Então a imaginação acessa a energia e cria matéria. É o controle da energia na criação da matéria. Por isso que eu É a digo pra tu ponte que acessa a energia e dessa ponte faz a matéria. A primeira mesa não existe. E só existe mesa hoje porque tem gente que continua imaginando a próxima. Então esse tipo de compreensão ainda a pessoa não consegue entender. Que ela olha para a cadeira e diz, não, mas eu estou vendo a cadeira aqui. Depois que criou a cédula dinheiro, todo mundo achou que dinheiro é alguma coisa. Dinheiro é só uma energia de troca. Mas a pessoa acha que dinheiro é matéria, é coisa, é carro, é isso, é aquilo. E aí ela guarda coisa por medo de perder, por medo de faltar. E aí ela gera uma decadência na vida dela porque ela tranca energia, não flui, não materializa, não movimenta. Então essa compreensão que faz a pessoa não entender que existe além, porque ela só acha que existe aquilo que ela vê, que é os olhos vê, né? É a mente muito em ondas betas altas, é muito ansiosa, a mente muito ansiosa, correndo sempre em volta do rabo e voltando para o mesmo lugar e corre atrás do dinheiro, corre atrás da matéria e volta sempre para o mesmo ponto e não percebe que está correndo errado. Aí quando a pessoa vem comigo e ela fala assim, quanto tempo demora o resultado? Eu disse, vai demorar um tempão para você chegar no resultado final, mas vai ser muito mais rápido que você andando em círculo. Aí a pessoa precisa parar, sair do desespero, descer a montanha que ela subiu errada, de toda essa bagunça, né, mental, que ela que ela aprendeu a mesma prestar construiu. atenção. Ela presta atenção na matéria. E aí a matéria é uma coisa que está toda hora morrendo e a pessoa nem percebe, daqui a pouco a mesa tem que trocar. Daqui a pouco é o sofá que tem que trocar, daqui a pouco é não sei o que tem que trocar, daqui a pouco. E ela está correndo atrás da matéria. Como se a matéria fosse a única coisa. Então é a imaginação. A imaginação ela não tem limite. Ela acessa o impossível. Aquilo que ainda não foi visualizado será, né? Poderá existir. Então qualquer coisa, teletransporte, qualquer coisa. Tudo é possível. E tudo começa místico. Depois se torna ciência. Né? O avião é totalmente místico. Quando o Santos Dumont olhou para o pássaro e sentiu vontade de voar. Uhum. Era uma doideira, é Hoje místico. se usa o termo pseudociência. Né? Que tem alguma ciência por trás, ou seja, já está começando a ser estudado, mas não é comprovadamente ou cientificamente comprovado porque não se usou os protocolos que são exigidos. Porque né? não foi autorizado pelo aquele cara que domina o dinheiro por trás daquilo. Exatamente. Em cadeia, é o ego olhando pro próprio ego, cara. Em cadeia é a mesma coisa. Você não se permite por conta disso. É um exemplo real. Eu sempre falo a mesma coisa para todo mundo. Que eu entendo de que a vida tem como um propósito comum para todo mundo, sem exceção, é aprender a pensar. Imaginação. Uhum. Porque você tem... É a fé. Exato. A igreja conhece como fé. Exato. Que é imaginar e crer.
Exato. E a igreja entendeu isso, a importância disso, de que você tá na vida para aprender a pensar, de que ela criou dogma. Senão ela não teria criado. Então faz mesmo. O Faz de novo aqui, ó. líder sim, né? Exato, faz aqui igual. Faz aqui, ó. Vem aqui, faz a mesma oração, do mesmo jeito, da mesma. Aham. Faz. Doutrinação, né? Exato, meu amigo. Ou seja, pensa como eu penso, entendeu? Só que ficou distorcido, a pessoa olha pelo poder da palavra, como se a fé ela tivesse que estar ligado a Deus, né? Faz sentido. E não tá, né? Na verdade, É tá, ela mas não própria. como se Deus fosse O o que importante, fazer. exato, exato. Deus está emanando, você acessa e conduz. Essa condução tem a ver com a tua imaginação. Só que a Então, sua imaginação tá limitada dentro do racional. então esse tipo de oração, só existe um tipo de oração e não é pedindo, Agradecendo. é agradecendo. Porque é aquilo que eu domino a partir de mim. Porque Deus nunca falhou, nunca deixou de emanar e nunca deixou de fazer o que era parte dele. A lei, ela tá bem estável, né? Sempre teve, né? Como a pessoa acessa, é essa ponte. E Boa. essa ponte, ela tá travada. E sabia que, tipo, tem crenças limitantes, ok? Mas, cara, é medo, é culpa, é vergonha, é solidão, é mentira, ilusão e ego. É os principais. Tirou medo, eu consigo vencer uma crença que meus pais colocaram em mim. E você sabia que esses 7 representam orgulho? Resumido? Orgulho. Se você se conecta com o 7, é tudo orgulho. E aí ele te dá facetas, o orgulho. Ele vai te dando facetas como melindre, Uhum. porque se a gente para pra pensar a vida como sendo uma esfera, porque essa é a compreensão da vida sobre uma perspectiva já subindo os degraus, subindo um pouco as escadas, você vai perceber de que a vida é uma esfera, é uma bola. Uhum. E você dá atenção ou dá pensamento para aquilo que está se realizando na sua frente. Dentro disso, você tem também uma esfera de sensações e sentimentos e emoções. Uhum. E existe meio que vamos assim dizer, polos antagônicos, a história da dualidade, do feminino e masculino de novo. Uhum. Então você tem o amor e o ódio. Uhum. E aí, como você representa o ódio no ser humano? Como você regula o ódio lá dentro do amor, excesso, que de certa forma faz com que ele se purifique? Veja, purificar não é amor. Ódio não é Ruim. ruim. Ele é o mapa para o Ele equilíbrio. só é exatamente, é a escada. Uhum. E aí o orgulho, o sentimento do orgulho é justamente esses 2 polozinhos que tem de orgulho versus, bondade, Uhum. que fica regulando você. Uhum. Até a igreja usa eles, regulando você de fazer ou não fazer as coisas na vida. O bloqueio de culpa, ele tira a energia sexual da pessoa. E quando a pessoa não aceita nenhum tipo de culpa, aquela energia fica imperativa. Então, por exemplo, se eu tenho um bloqueio de culpa, eu tenho dificuldade com energia sexual e orgasmo. Dogma errado e tal. Uhum. E quando eu não tenho problema nenhum com fazer, né, não sinto culpa, eu me torno um pervertido. Medo. Quando eu tenho medo, eu não movimento. Quando aquela energia se torna imperativa, eu fico viciado em adrenalina. E eu começo a arriscar minha vida. Então, o equilíbrio. Sim, é o caminho do meio. É. Mas olha que questão interessante. A gente está falando sempre sobre a esfera da psique, certo? Uhum. Quando a gente traduz esse conhecimento para o físico, para a estrutura física do ser humano, certo? A gente sabe que existem doenças. A gente Uhum. sabe que existem, Uhum. inclusive, doenças mentais, certo? Como que funciona o equilíbrio disso? Como você vê o equilíbrio disso? Porque eu vou dar um exemplo real. Você tem na humanidade psicopatas. Uhum. Você tem na humanidade esquizofrenia. Uhum. Ou seja, eu vou usar só esses 2 por enquanto, depois a gente comenta mais. Uhum. Esses 2 dizem respeito a psicopatias físicas também. Uhum. Não é só uma psicopatia mental, é uma psicopatia física aqui Já envolvida. alterou o DNA. Já alterou o DNA. Como é que a gente limpa, ou como a gente lida com esse tipo de esquizofrenia ou esse tipo de problema físico que Uhum. vai vamos dizer, que transcreve a realidade mental e Uhum. pensamento que a pessoa teve e a imaginação dela para a estrutura física dela? Uhum.
Quando se trata de doenças tipo depressão, ansiedade, são empilhamentos de emoções, ressignifica limpo. Perfeito. O que ele está falando aqui tem a ver com 400 gerações impregnado no DNA da pessoa. Então, como é que lida com isso? É uma coisa que deveria ser mais simples, né? Então, deveria ser mais simples. Mas por que não é? Veja só. Primeiro, que vai depender da pessoa querendo. Uhum. Ela tem que querer a cura, ela tem que estar disposta a entrar no processo. Segundo, tem que ser um processo que mexe no DNA dela. Então é muito treinamento mental, muita técnica de ressignificação de memória. Não é 2, 3 sessões. E requer muita disciplina para isso. Então, quando se trata de uma depressão, 3 sessões foi o meu limite. Nunca passei de 3 sessões, a pessoa estava resolvida a depressão. Porque ela empilhou uma água, ela empilhou coisas da infância para cá. Quando que muda a parte cognitiva, eu sou dislexo. E hoje eu consigo ler e escrever quando eu quero. Porque eu controlo onda cerebral. Aí tem uma outra parte do meu cérebro que aprendeu a codificar, porque aquela parte estava déficit. Essa parte que aprende a codificar, é a parte de expor. Então eu me tornei uma pessoa que me comunico bem. Só que eu tinha dificuldade para ler, para escrever, para concentrar numa leitura de um e-mail. Hoje, com a hipnose, reduzindo onda cerebral, eu consigo focar ondas alfa. Você também entende, né? Então chama para relaxamento, consigo focar, olhar para cá e só para cá. Estado de presença. Tá? Agora, quando se trata de esquizofrenia, que tem a ver com glândula pineal imatura, né? Não amadureceu, e tem a ver com aquela psicopatia, né? Que é tipo, não sinto culpa nenhuma de fazer mal, e de sentir ambição, e de poder penalizar o outro, e sou hábil em mascarar a minha própria frequência. Minha própria emoção. Exato. A frequência, o cara manipula a frequência, cara. Sim, eu sei. É um negócio louco. Em escala, só concluir o Vai lá, raciocínio, vai lá. Leandro, se você me permite. Em escala, eu vou elucubrar um pouco aqui, tá? O nome da técnica para resolver isso, esse problema de esquizofrenia, que diz respeito a gerações e gerações e gerações e acúmulo, se chama encarnação. É nascer de novo. Porque a única forma que você tem, talvez, nós ainda não compreendemos isso, porque a nossa imaginação ainda não entendeu isso. Seja você voltar para o corpo físico. Então, Quantas vezes foi necessário? quantas vezes for necessário. Então, por isso é que você tem doenças, por exemplo, pessoas que voltam com doenças tão grandes, tão avançadas. Por exemplo, precisam passar por cânceres extremamente agressivos, porque é a maneira ao qual você tem para reequilibrar o aspecto físico que foi provocado pela sua própria mente diante a realizar atitudes erradas ou ter ações equivocadas dentro da vida. E o mais interessante, que aí eu conecto aqui com a pluralidade de existências, é justamente por isso que no cosmo existe vida em todos os planetas, porque talvez a frequência que você precisa nascer é diferente da frequência que você tem hoje para resolver esse seu problema. Ou seja, o seu planeta, aqui onde a gente vive, ou os outros mundos que existem aí no cosmos, eles já entenderam determinadas vibrações que não acessam mais, e você é obrigado a tirar aquela consciência, aquela alma de lá e nascer em outro planeta para fazer com que aquela consciência se desdobre diante esses problemas e erros provocados. Isso tudo é elucubração, tá? A gente não pode provar isso ainda Como é que é enquanto teu nome? humanidade. Alan. O Alan. O Alan está falando aqui uma coisa que já é evoluída, né, entre mundos, né, que é uma percepção que ele acessou. O meu foco ele já é mais aqui agora, né? Mas eu consigo compreender, porque é fundamental, né? Independente da religião que explica o que explica, né? Voltando um pouquinho no aqui, né? Sim, claro. A gente sempre volta. Você falou um negócio que assim é importantíssimo, cara, que é a pessoa tem que querer, né? Pode ser a doença que for, tô estressado, tô depressivo, tô não sei o quê, tô não sei o quê. Pode procurar quem for. Pode estar com a dor de cabeça que não passa X anos. Pode tomar o remédio que for, não vai passar. Se ela não querer, né? Volta ao que você comentou, né? Eu não posso mudar o outro.
O domínio da consciência é totalmente individual. É individual. E é Eu acho que é engraçado que a esse o gente ponto faz que eu queria hipnose. trazer. A hipnose, os caras entendem que é domínio da mente, não é isso, né? Não tem nada a ver com isso. É, É a uma hipnose tem permissão que a pessoa tá me dando. Aí tem gente que tá me permitindo eu acessar a mente dela sem ela saber que tá me permitindo, ok? Ela não tem consciência. Por isso que existe hipnose não verbal. Mas ela permite também até a vizinha dela, né? Hipnotizar ela. Tipo, Ela qualquer... permite o Instagram, cara. Olha lá o Instagram. Você tá sendo hipnotizado. O que tu falou agora há pouco pra nós, certo? Mas é Primeiro permissão. movimento que o cara tem que fazer, fechar os olhos e respirar, certo? O cara que criou a hipnose, que desenhou a história de hipnose lá atrás, o que ele falava? O primeiro movimento pra você hipnotizar uma pessoa, cansaço do globo ocular. O que o Instagram, o Facebook faz com nós? Exatamente. Cansaço do globo ocular. E Ou outra seja, hipnose coisa, pura. e outra A hipnose coisa que pura. leva rápido a um estado de hiperfoco, vamos chamar, o medo. Sim, sim. Quando a pessoa entra num estado de alerta, tudo quanto é coisa que ele não precisa ter atenção é desligado, automaticamente. Tanto é que você vê hoje propagandas, tudo começa às vezes até meio que um susto. Né? Hoje tá mania, se você olhar no Instagram, várias propagandas começando com alguma coisa de choque. Que dá um susto, a pessoa, opa, peraí, o que é isso? Não deixa de ser, né? Tudo é. Um estado hipnótico. É onde que a pessoa... É uma hipnose muito apurada, não é qualquer hipnose, não. Não é. É microsegundos ali. Milésimos de segundo para pegar o gatilho mental. Essas crianças que nasceram com o YouTube na mão, o YouTube está treinando a mente delas a abrir portais. A cada milésimo de segundo abre um portal, entra e sai em portais diferentes. Um único vídeo de 30 segundos passa sexualidade, terror, comédia e algum conteúdo. Em um único vídeo, ele entra e sai em 4 portais emocionais diferentes. Aí vai pro mundo real, entra no portal e não tem um gatilho de saída. Isso é hiperestímulo, cara. Aí a pessoa pode ficar lá naquele estado de suicídio, ou naquele estado de querer matar todo mundo, sabe? E aí começam as doenças da época. Que vão vir ainda. Ansiedade. Que estão chegando e vão vir mais, né? Então, aí, qual que é o próximo nível disso daí? Nós estamos vivendo a era da magia, cara. E eu vou falar... A era da IA é a era mágica. E é uma mágica ainda hoje para muita gente inconsciente. Vai ter, enquanto vai despertar muita gente, vai travar muita gente. Infelizmente, tudo que é novo, né? Desperta muitos e mata outros. Tudo. É renovação energética, né? A IA vem para melhorar muitas coisas, tipo, em alguns anos a IA vai produzir alimento, vai produzir receita para a sobrevivência das pessoas. Vamos pensar aí que já tem isso, né? Tem máquinas agrícolas comandadas pela IA. Sim. Então, a IA vai fazer a existência humana sem precisar o humano trabalhar. Só que aí o humano que não governa o seu próprio tempo, a sua própria atenção, a sua própria estado de presença, o que vai fazer com o tempo? Se hoje já não governa, fica ocioso no celular, imagina não precisando trabalhar. Então, à medida que avança a tecnologia, que é bom, a evolução e tudo, vai travando aqueles que não se governam, aqueles que precisam desbloquear. Uma pessoa que não tem consciência da própria existência. Então, essas pessoas vão ser massacradas, precisam despertar. Precisa evoluir. Eu diria que é a próxima doença do século. É isso. De certa forma, a gente está um pouco encaminhando para o final do podcast. Essa conversa foi para lá de especial. Eu não o conhecia, meu amigo, mas estou lhe conhecendo. Muito prazer. Seja bem-vindo. A gente tem como propósito do Academy Fraternitatem de compartilhar conhecimento. E nada melhor do que compartilhar conhecimento com o conhecimento que já existe na humanidade. Então, para todo mundo que a gente convida, a gente pede para a pessoa, se ela puder indicar um livro, ou indicar um filme, ou alguma música que para ti faça sentido e você acha que seria legal compartilhar com a galera, por favor, o faça. E também, antes de você responder essa, também tem um outro ponto que a gente sempre traz aqui no Academy. Você trazer também alguma experiência que você tenha tido
que fala, nossa, essa me fez enxergar realmente que esse é o caminho que eu tenho que ter. Ou seja, uma pessoa que você atendeu, que você viu que transformou, ou algum episódio que tenha acontecido, também trazer esses exemplos, porque exemplos movem as pessoas, né? Uhum. Eu gostaria de recomendar a série do Freud, que ali mostra a psique humana, como Legal. que é o processo, às vezes denso, né? Mostra hipnose também. Então, já assistiu? Já. Já, né? Já. São 9 capítulos. Tinha na Netflix, eu não sei onde que tem agora. Aí tem que pesquisar Na ali. internet te encontra. É. E a questão de experiência, eu tive algumas, né? Eu tive uma experiência que uma aluna minha entrou em coma. Durante a técnica, eu acessei um gatilho dela, ela entrou em coma. Era um gatilho de êxtase, daí quando eu consegui acordar, demorou uns 40 minutos, ela acordou. E ela veio desassociada e queria me assediar. E aí eu tive uma reação com ela, eu tive uma reação como se fosse o Cerberus do Hades. Uma reação tipo um cachorro acuando em cima dela, assim. E aí eu não tive medo da situação, mas eu meio que me surpreendi com a minha reação, porque eu nunca fiz aquilo. E eu tive uma reação de natureza espiritual. E eu disse, por que eu fiz isso? E ela ficou quietinha, ela me obedeceu. E aí foi aonde eu abri o conhecimento de arquétipos, eu comecei a estudar isso. E aí eu entendi, ela veio como Rosa Caveira, uma pomba gira, Interessante. desassociada. Ela tinha 14 anos e um rapaz de 25 estava masturbando ela. E o pai dela pegou os dois no momento da situação ali. ato. E aí aquilo gerou um trauma para ela junto com o prazer. E aí alguém falou, ela é pombagira. E aí levaram ela pro médico para fazer exame de virgindade, foi uma situação lá. E aquilo gerou um gatilho que gerou uma desassociação da personalidade. E quando ela desassociava, ela entrava em coma em estado de êxtase. De tanto êxtase, ela saía do mundo real. E ela chegou a ficar 2 dias em coma. Então ali que eu tive com eu era pastor e nunca tinha visto isso. Como agora hipnólogo, eu comecei a ter esse tipo de experiência. Então, o que há, né, no mundo, as percepções, pessoas me procurando para curar compulsões sexuais, tipo, pessoas que gostam de ser levada a um lugar público, colocar comida no chão e mandar ela comer. Então esse tipo de coisa já passou na minha frente aí. E várias coisas, né? O ano passado também, em janeiro, incorporei o Arcanjo Miguel na entidade. E aí comecei a ver toda a hoste celestial na minha frente, das asas e da consciência que eu acessei naquele momento ali, né? Os trons, faz sentido? Serafins e tudo, e vi tudo aquele negócio ali. Aí vi a mesa dos templários. Tá? E fui também convidado para ir lá no Quimbanda, agora em fevereiro, e não, fazer técnica lá. Fui lá conduzir um ritual. E fiz um desbloqueio lá e fui respeitado como um demônio. Então é loucura, né, cara? Para algumas pessoas, né? E tipo, então eu tô vivendo essa dualidade, né? Um Brailux, né? Que é luz e sombras. Maravilhoso. Como que as pessoas te acessam? Quais são suas redes sociais? É Patrick com C mudo, Rosa. Patrick Rosa. No Instagram? Sem o K no final, só o C. Patrick Rosa, em todas as minhas redes. Tá bom, perfeito. A gente vai deixar o link das suas redes sociais aqui no Acadêmico Fraternitatem. Eu vou pegar seu contato. A gente se conheceu agora, tô falando sério. E vou te mandar algumas coisas pra gente continuar a conversa, o link, tudo mais. E é isso. Pra você que estava aqui até agora com a gente, dia 3/8, a nossa imersão. A gente vai fazer uma imersão realmente para tirar as pessoas do digital e colocar a pessoa no analógico e perceber de que é possível respirar. E não só respirar, outras técnicas no meio da Avenida Paulista, aqui, ó. Dia 3/8. E tu tá convidado para participar dessa imersão com a gente. 3/8. Bota na agenda, um domingão. Fechou. Queremos você aqui com a gente. Tá bom? Tá bom. É isso. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos todos muito felizes em ter alguém do nada. Adoro isso. Mais do que grata surpresa, né, cara? E eu tô de boné por um motivo simples. Eu me machuquei, eu tô com um baita machucado aqui na cabeça. Deixa ele preservadinho e logo menos eu tiro o bonezinho, tá bom? Um abraço. A gente se vê no próximo episódio. Até mais, pessoal.